Notícias, entrevistas, informação e opinião com credibilidade. Entra no ar, a partir de agora, o Repórter 87 FM. Na comunicação, Maicon Pontes. Santa Cruz, meio-dia, 35 minutos, meio-dia e 35, e vamos aos destaques do Repórter 87 de hoje. Repórter 87. Covid-19, Brasil tem 50.659 mortes por coronavírus. O Rio Grande do Norte chega a mais de 700 mortes por coronavírus. Região Trairi, Lajes Pintadas, registra o primeiro óbito por coronavírus. Rio Grande do Norte define 16 setores que poderão funcionar até a partir do dia 24. Esportes, Campeonato Carioca, uma bagunça sem fim. Corinthians, 21 dos 27 jogadores do Corinthians testaram positivo para Covid-19. E hoje uma entrevista exclusiva com a secretária de Saúde de Santa Cruz, Milena Ferreira, que vai falar sobre as outras ações do município e os números da Covid-19 aqui em nossa cidade. Quem também estará participando do nosso programa hoje é o nosso comentarista de esportes, Francisco Nascimento, que vai falar tudo sobre essa confusão do Campeonato Carioca. Hoje é segunda-feira, 26 de junho de 2020, e começa a partir de agora o Repórter 87 FM. Repórter 87. Em Santa Cruz, 12 horas 37 minutos. Brasil tem 50.659 mortes por coronavírus, mostra consórcio de veículos de imprensa. O país ultrapassou a marca de 50 mil vítimas no último sábado, pouco mais de 3 meses após o primeiro óbito. Há 1.086.990 casos confirmados no Brasil. O país tem 50.659 mortes por coronavírus confirmadas até as 20 horas de ontem. Aponta um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. A marca das 50 mil vítimas foi ultrapassada poucos meses depois da primeira morte, ocorrida na cidade de São Paulo. Desde então, a doença se alastrou pelo país e atualmente avança pelo interior. O
Brasil é o segundo país do mundo com mais casos e mortes por coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre os veículos de comunicação G1, o Globo, Extra, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o UOL, que passaram a trabalhar de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. O objetivo é que os brasileiros possam saber como está a evolução e o total de óbitos causados pela Covid-19, além dos números consolidados de casos testados e com resultado positivo para o novo coronavírus. Chega até ser vergonhoso. A imprensa tem que fazer um consórcio para que todos os dias ela ouça e veja as atualizações de todas as secretarias estaduais de saúde para poder ter um número real, porque o governo federal quer dificultar a divulgação desse número. É lamentável, é brincadeira. Aí chegamos ao número de 50 mil mortes. Gente, esse número não te faz refletir, é porque eu acho que você perdeu o senso de humanidade, viu? 50 mil vidas, 50 mil histórias, milhares e milhares de amigos, parentes, esposas, filhos que ficaram órfãos dessas pessoas. E você ainda vem me chamar de gripezinha. É brincadeira, viu? 12h41, 12h41. Com rodoviários em greve, cerca de 85 mil pessoas têm dificuldade de ir ao trabalho em Natal. Já não bastasse coronavírus, já não bastasse você andar num transporte ridículo como de Natal, os caras ainda me fazem greve. 85 mil pessoas têm dificuldade de ir ao trabalho em Natal. É brincadeira, viu? Então você que ainda vai para Natal, vai para trabalhar ainda, algo do tipo, cuidado, viu? Cerca de 85 mil natalenses enfrentam dificuldades para chegar ao trabalho nesta segunda-feira, após o início da greve dos rodoviários. A categoria paralisou as atividades por tempo indeterminado, após sucessivas tentativas de diálogo junto ao prefeito de Natal, Álvaro Dias, e às empresas do setor. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos do Rio Grande do Norte, o Setur, a movimentação do sistema rodoviário de Natal gira em torno de 300 mil passageiros por dia. Com a pandemia, o número diminuiu para cerca de 85 mil. De acordo com o Setur, apenas 10 ônibus rodaram na manhã desta segunda-feira em Natal. Mais cedo, a STTU informou que 30% da frota seguia em funcionamento. O sindicato afirmou que os ônibus estariam sendo impedidos de deixar as garagens. De acordo com a própria STTU, pelo menos 43% dos ônibus deveriam estar circulando. O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, né? Ele que é um sindicato que atua em favor dos funcionários do ramo de transporte, eles reivindicam a manutenção de benefícios como o Vale Alimentação e o Plano de Saúde, além da readmissão de funcionários dispensados pelas empresas. O diretor do Sinto, Harley Davidson, falou o seguinte: os trabalhadores estão cansados de sofrer na mão dos empresários, estão sem data certa para pagar os salários. Na pandemia que tem esta, muitos trabalhadores já estão infectados e mesmo assim os empresários retiraram a assistência à saúde que eles tinham.
Francisco já está aqui no nosso estúdio, já a gente vai falar sobre futebol. Mas Francisco, eu fui para Natal, morar em Natal em 2006. Nós já estamos em 2020. Eu conheço Natal de ter morado, eu morei 10 anos. E conheço Natal de estar por dentro há 14, no mínimo. 14. Nunca foi diferente. Com pandemia ou sem pandemia, o transporte de Natal é uma porcaria. A secretária de Natal é uma mulher intocável que transformou Natal no pior transporte do Nordeste, mas ninguém tira ela. Entra secretário, sai secretário, entra prefeito, sai prefeito, mas essa mulher chamada Alexina é intocável. É impressionante o que acontece no Natal. E, Francisco, a mulher corre de entrevista. A mulher corre de entrevista como o diabo corre da cruz. Eu nunca vi um negócio desse. Em Natal, pra você ter noção, que está assistindo a gente pelas redes sociais, a maioria dos veículos de Natal, de duas empresas que eu vou citar aqui, Santa Maria e Reunidas, a maioria dos ônibus são usados. Vi de João Pessoa, Campina Grande e Belo Horizonte. A grande maioria, o povo Natal já anda em pau velho, tem um transporte ineficiente, com linha de 1900 em Guaraná de Rolha, quando o povo só ia para a cidade e para o Alecrim. Hoje a demanda mudou totalmente. E ninguém tira essa mulher que é secretária de Natal. E estamos no meio da pandemia. O prefeito não faz nada, a secretária não faz nada, as empresas agora sim estão tendo prejuízo, é inegável, não tem como não ter, que o número de pessoas rodando, o fluxo é menor, e tá esse verdadeiro cabaré instalado no Natal e ninguém arruma nada. É impressionante, viu? Aliás, a classe política do Rio Grande do Norte é impressionante. Impressionante a falta de ação. O povo medroso, os políticos do Rio Grande do Norte. Para mexer com o pequeno, eles são, né? Como bebo pro tira-gosto. Agora, para mexer com o grande, eles têm um medo, meu amigo. Nunca vi, viu? Só no Rio Grande do Norte que é assim. Horas 46 minutos, 12h46, como eu disse, já estou recebendo aqui o nosso diretor de esportes, comentarista, só não é narrador, é comentarista, é âncora, é repórter, o homem é tudo. Francisco Nascimento, que vai falar, eu falei de cabaré, eu acho que um cabaré, com todo o respeito, me desculpa até o palavreado, como diz o outro, é mais organizado que o Campeonato Carioca. Eu acho. Ele não tem condições. Francisco, pelo amor de Deus, nos conte o que está acontecendo no Rio de Janeiro. No meio do pico, no pico, o Rio de Janeiro me volta com o campeonato e todo bagunçado. Boa tarde, Francisco Nascimento. Boa tarde, Maicon, boa tarde, amigos ouvintes da 87,9. Prazer estar participando agora ao vivo do Repórter 87. Eu já que participava antes de gravar, de algumas participações, né, Maicon? Porque falar de esporte, né, falar de campeonato carioca, como você bem falou aí, tá o samba do crioulo doido, né, como a gente costuma falar, porque realmente ninguém se entende, né? Como você bem falou aí, Michael, pandemia lá no pico, né? Um problema gravíssimo lá. A gente não vê sinais de recuperação, né? De queda nos índices, e mesmo assim a Federação Carioca resolveu liberar primeiro os times para treinarem no início do mês e depois resolveu liberar os jogos do Campeonato Carioca, né? Taça Rio. E tivemos dois jogos, né? Tivemos Bangu e Flamengo, vitória do Flamengo por 3-0. E tivemos também, acho que Boa Vista e Portuguesa, né? Boa Vista e Portuguesa. E depois, os jogos que iam ter no final de semana agora, teríamos ontem, acho que Vasco e... Vasco e Macaé, né? Vasco e Macaé. E teríamos hoje ainda Fluminense. Deixa só eu confirmar aqui. Era Vasco e Macaé, Madureira e outro time aqui, viu? E Resende, Madureira e Resende. Madureira e Resende. E aí, né, ontem, o presidente da FEG resolveu adiar esses jogos de hoje, né, para próximo final de semana,
sexta e sábado, mas na verdade ainda não está nem confirmado se realmente esses jogos vão acontecer. Segundo ele, Maicon, para atender aí o decreto do prefeito do Rio, né, o Marcelo Crivella, que tinha liberado os jogos, depois proibiu até a próxima quarta-feira, enfim, e está aí todo esse embrólio lá no Campeonato Carioca, definição de todo o tamanho lá, ninguém sabe o que realmente, no final das contas, o que realmente vai acontecer. Primeiro, Francisco, eu não sei se você vai concordar comigo, não era para ter voltado agora. Concordo plenamente, Michael, em gênero, número e tal. A gente está vendo pelos números aí da Covid, né? A gente não vê sinais de recuperação ainda por enquanto, a gente vê a situação muito complicada. A pandemia está no pico ainda lá no Rio de Janeiro, casos aumentando todos os dias, tanto de infectados como de mortos, e eu acho que não deveria ter liberado nem os treinos. Imagine os jogos. Lógico que os jogos estão sendo sem torcida, mas com tudo isso tem um monte de gente envolvida, né? Os profissionais, os jogadores, os outros profissionais, imprensa, enfim. E eu acho que realmente foi muito precoce essa decisão da Federação Carioca, primeiro do prefeito, da prefeitura, né? Liberar 3, depois os jogos, e depois a federação marcar os jogos e depois ter que voltar atrás aí por mais uma decisão aí do prefeito. Isso daí, Francisco, vem de uma pressão, principalmente do Flamengo e do Vasco da Gama, e dos times pequenos. E há duas explicações para isso, na minha opinião. A primeira explicação, os times pequenos, eles precisam receber a última cota da Globo, pelo Campeonato Carioca. É uma explicação, eles precisam de dinheiro. E a Globo só vai pagar quando começar a jogar. A Globo não vai pagar por algo que ela não está oferecendo para o público dela. Lógico, a gente viu, né, aquela reunião lá em Brasília, né, o presidente do Flamengo, o presidente do Vasco lá com o Jair Bolsonaro, e aí ficou essa possibilidade deles jogarem lá em Brasília, mas depois não teve acordo, tiveram que jogar no Rio de Janeiro. Fluminense e Botafogo não concordaram, né? Não concordaram, mas é isso, é a pressão, principalmente de Flamengo e Vasco, times pequenos, como você falou aí, que precisam se manter vivos, né? Precisam dessa cota lá de transmissão da Globo para poder se manter vivo. E detalhe, Mike, com relação a esses jogos que aconteceram, o Flamengo, por exemplo, no jogo contra o Bangu, teve um prejuízo de, acho que R$152 mil, né? Enfim. E por aí, Francisco, rapidinho para trazer um adendo, o prejuízo deveria ser do Bangu, que foi o mandante da partida, mas o Flamengo pagou. Resolveu assumir o prejuízo, né? Só mostra a pressão, o lobby que o Flamengo faz pela volta do futebol, mas na minha opinião, Francisco, o Flamengo não está preocupado com o Campeonato Carioca. Não, ele está preocupado com o Campeonato Brasileiro. Exatamente. Está preocupado aí com a volta de outros campeonatos. Porque é o seguinte, gente, a cota, aí vai entrar dinheiro de novo. A cota para esses times, ela só é paga quando o campeonato começa. E dividir durante o campeonato. Aí, essa pressão do Flamengo, esse lobby exacerbado do Flamengo, são duas situações. A situação política, primeiro, que seu Rodolfo Landim está associado com o presidente Jair Bolsonaro, que quer a volta do futebol a todo custo, para trazer um nível de normalidade no país que não existe. Não existe. Gente, não está normal, gente. Como é que morre em 3 meses mais de 50 mil pessoas por causa de um vírus? E tem mais 21 mil em investigação. Aí você vem dizer que está tudo normal, o presidente Jair Bolsonaro pressionando pela volta do futebol, o Flamengo como acorda. Por quê? O Flamengo quer a volta do brasileiro, ele não está preocupado com o Carioca. Ele pressiona a volta do Carioca para tentar pressionar os outros estados, ou pro Flamengo lá no Rio, eles já voltaram, vamos ter que voltar aqui também, senão a gente fica para trás. Para começar o brasileiro. Isso, Michael. E sem contar, né, Michael, falando aí ainda de números aí da Covid, números registrados aí, né, mas também tem as subnotificações. Com certeza. O que torna o quadro ainda mais grave, né? Então é isso, é uma situação que a gente não concorda de jeito nenhum. Acho que realmente a federação errou, o prefeito errou, todo mundo errou em liberar os treinos e também em liberar os jogos que tiveram que voltar atrás, né? Só como comparação, Francisco, o futebol europeu
O campeonato alemão que a gente está assistindo, o campeonato italiano já voltou, espanhol, vários. Eles começaram 60 dias após o pico. O pico foi hoje, isso começar depois de 60 dias. O Brasil, ninguém nem sabe se está no pico ainda ou não. E outra coisa, Mike, também com relação... Não dá nem pra gente comparar a estrutura do futebol brasileiro com a estrutura do futebol lá da Europa, né? O campeonato italiano, o campeonato inglês, que é super organizado, né? A Premier League, o alemão também, o espanhol, enfim. Será que o Brasil tem essa condição toda? Os campeonatos brasileiros, os campeonatos pelo Brasil, principalmente os estaduais, tem essa estrutura toda para voltar, né? Enfim. Mas a gente lamenta que isso tenha acontecido, né? Toda essa bagunça que houve. E vamos ver o que vai acontecer. O Campeonato Paulista é previsto para voltar aos treinos agora no início de julho, né, Mike? Mas já que você deu lá dentro do Campeonato Paulista, Francisco, olha o dado que eu vou trazer aqui. Corinthians tem 27 jogadores no seu elenco. 27. 21. No seu elenco profissional. 21 testaram positivo. 21, só escapou 6. Vai voltar a treinar com 6 jogadores? Aí a gente vai desmiuçar rapidinho aqui. 21 dos 27 jogadores do Corinthians testam positivo para Covid-19. Mas a maioria já está curado, Francisco. Sim. O Corinthians confirmou ontem um número impressionante de infectados com Covid-19. Foram 21 jogadores do elenco principal contaminados com o novo coronavírus nos últimos meses. Deste total, 13 já estão recuperados. Então 13 mais 6, 19, dá para fazer o coletivo. Como informou o clube no último sábado. Outros 8 serão afastados do início das atividades, até que se recuperem por completo. O número chamou a atenção do clube, afinal são 27 atletas no total. O Timão realizou um total de 190 testes. Esse número, além dos jogadores, inclui funcionários e familiares que vivem com os colaboradores. A informação foi divulgada pelos sites Meu Timão e confirmada também pelo Globoesporte.com. Olha só o total aqui, Francisco. Foi feito 190 testes, 7 com familiares também. Jogadores, 8 afastados e 13 já tiveram e estão recuperados. Comissão e staff, 4 estão afastados, 17 já tiveram e estão recuperados. Do staff do Corinthians, a comissão técnica, 21 também já tiveram. Funcionários do CT, 1 afastado e 12 já tiveram. Pois é. Olha só os números do Corinthians. São números que impressionam, né, Michael? E aí, quando os outros times, as outras equipes começarem a fazer também esses testes, né? Exatamente. Vai aparecer. Então são números que impressionam e que realmente preocupam, né? Porque aí tem esses jogadores que não tiveram ainda contato aí, ou que não testaram positivo, né? E aí vão correr risco, né? Mesmo os outros não tendo mais, já tendo se recuperado, mas quem é que sabe o que pode acontecer? Enfim. É complicado. Situação que preocupa. É uma situação que preocupa e a gente vê pessoas querendo voltar porque querendo voltar. Treinamentos, vocês acham que a gente pode até ficar calado, né? Porque treinamento você tem várias formas de fazer, né? Exatamente. Pode fazer um distanciamento, treinar de alguma forma que possibilite isso. Mas com relação aos jogos, porque aí não dá. O pessoal pode questionar, qual é o problema do jogo? Gente, o jogo tem contato. Contato direto. Entendeu? São várias pessoas envolvidas no jogo. Um CT você bota lá a galera para treinar, 2 ou 3 ajudantes, e eles treinam lá divididos e ficam longe um do outro. Pra gente finalizar, Mike, em relação ao futebol potiguar, né? As duas principais equipes do Rio Grande do Norte divergentes, né? Quanto ao retorno, né? O América querendo voltar a treinar logo, o ABC discordando e situação bem parecida, né? A situação do Rio Grande do Norte a gente sabe como é que tá, né? Exatamente. A gente sabe como é que tá. E também eu acho que é inviável voltar agora a treinar, na minha opinião, né? Porque uma das situações mais críticas do país hoje é o Rio Grande do Norte, Natal, com a situação... Questão de leitos, né? Questão de leitos, questão de, né? Questão de testagem também, enfim. E eu acho que
fica muito complicado um retorno agora, mesmo que seja treinos e tudo. Enfim, mas a América tem aí um jogo ainda pelo campeonato, pela Copa do Nordeste, tem um jogo de volta pela Copa do Brasil, né? Campeonato brasileiro, tem ainda os jogos do campeonato estadual, que a gente não sabe como é que vai ficar. Essa estadual ainda tem clubes, Francisco, do interior que só tem 2 jogos, tem clube para fazer 3, tem clube para fazer 4, a ABC América tem que fazer 4. É outro furdunço. É outro que a gente não sabe que fim vai ter. Essa é a realidade. Eu não sei se você viu, mas teve uma proposta para que o campeonato voltasse em dezembro. Virasse uma pré-temporada que vem. Da próxima temporada. Pois é. É um furdunço. É um furdunço realmente. O futebol brasileiro está numa situação delicada. Francisco, muito obrigado. Esperamos voltar em breve com as nossas transmissões, se Deus quiser. Eu que agradeço, né, Marcos? Agradecer por estar participando hoje aqui ao vivo do esporte, do Repórter 87 e também dizer aos nossos ouvintes, aos amigos que acompanham o esporte, que em breve estarei de volta com o Esporte Sem Destaque pela 87,9 no sábado, ou quem sabe a gente... tá fazendo falta. Possa planejar aí um diáriozinho aí, vamos dizer, com relação a horários aí, mas se tiver a gente conversa nos bastidores aí. Claro. Sobre isso. Importantíssimo. Muito obrigado, Maicon. Boa tarde a todos os ouvintes da 87,9. Muito obrigado, Francisco Nascimento, falando sobre a situação do esporte envolvido aí com o Covid-19. São 13 horas em ponto, eu vou pagar apoio cultural e volto já com a secretária de Saúde de Santa Cruz, Milena Ferreira, que vai falar sobre a situação do Covid-19 aqui em Santa Cruz. Voltamos já, 13 horas, 1 minutinho. Em Santa Cruz, 13 horas, 4 minutos, 13 e 4. Região Trairi. Vamos aos dados da Covid-19 da região Trairi. Lajes Pintadas registra o primeiro óbito por coronavírus. A Secretaria de Saúde de Lajes Pintadas confirmou no último sábado a primeira morte causada pelo coronavírus da cidade. Trata-se de um senhor de 71 anos, que era residente na zona urbana da cidade de Lajes Pintadas. O paciente estava internado no Hospital Regional do Siridó, em Caicó, desde o último dia 19, chegando a falecer naquela unidade hospitalar um dia depois após o seu internamento. Vamos agora aos números da Covid-19 da região Trairi, aqui rapidinho. Tangará, temos 94 casos confirmados, 164 suspeitos, 18 curados e 4 óbitos. Serra Caiada, 35 confirmados, 4 suspeitos, 21 curados e 4 óbitos. Sítio Novo, 3 confirmados, 12 suspeitos, 2 curados, nenhum óbito. Japi, 13 confirmados, 14 suspeitos e 7 curados, nenhum óbito. Jaçanã, 24 confirmados, 13 suspeitos, 10 curados, nenhum óbito. Coronel Ezequiel, que tem a melhor situação aqui na região Trairi. Um caso confirmado, um caso curado, nenhum suspeito e nenhum óbito. Lajes Pintadas, 50 casos confirmados, 36 suspeitos, 34 curados e 1 óbito. Campo Redondo, 27 casos confirmados, 10 suspeitos, 9 curados e nenhum óbito. E São Bento Trairi, 34 casos confirmados, 12 suspeitos, 18 curados e nenhum óbito. E para falar sobre o número de Santa Cruz, eu vou confirmar agora, que tem 179 casos confirmados, 206 suspeitos, 60 curados e 5 óbitos. Entrevista agora ao secretário de Saúde da cidade de Santa Cruz, Milena Ferreira. Milena, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Santa Rita. Milena, chegamos aí, batemos a marca dos 100 confirmados e estamos chegando a um número de 200, quase 200 casos confirmados, o que deve acontecer ainda essa semana. E o número de suspeitos, né, Milena, continua alto, o número de 206 suspeitos. Fazendo um balanço geral, como é que você acha, na sua análise, como é que está a situação atual da Covid-19 em Santa Cruz? Em estagnação ou ainda com a curva crescente? Ainda estamos com o gráfico, né, com a estrutura crescente, sim.
cenário realmente é um cenário difícil. Semana passada nós tivemos em torno de 50 casos confirmados, quer dizer, em uma semana, né? Essa semana acredito que não vai ser diferente, nós vamos ter muitas confirmações, nós estamos testando mais, né? Mas o que está dificultando um pouquinho é com relação ao RT-PCR, porque o LACEN está demorando em torno de 10 a 14 dias para entregar, né? Então, em alguns casos, o médico está preferindo fazer a testagem rápida, porque o resultado sai de imediato dentro daquela janela de 7 a 10 dias, né? Mas o cenário é um cenário difícil. A gente acredita que durante esse mês de junho e julho serão tempos complicados, né? É tanto que a gente já está mudando nossa estratégia de trabalho. Semana passada nós tivemos uma reunião com o Conselho Regional de Medicina, onde a Câmara Técnica do Conselho fez uma reunião com todos os nossos médicos da atenção primária e da atenção hospitalar para discutir protocolo e manejo clínico com relação às nossas condutas aqui do município, né? O Hospital Regional já está utilizando a recomendação do CRM, então a gente está já com o protocolo instituído e hoje, a partir das 2 horas, nós vamos nos reunir com os nossos médicos da atenção primária para discutir como está acontecendo as nossas condutas, os nossos manejos clínicos e os atendimentos de forma geral na nossa atenção primária, né? Há 2 meses atrás, a recomendação que tinha era fique em casa. Apareceu sintomas leves, fique em casa. Só procure o posto de saúde, né, quando tiver um sintoma mais relevante, mais grave. E agora, os estudos e as evidências científicas estão apresentando para a gente outros recursos, como o uso da ivermectina de forma profilática, a própria hidroxicloroquina, né, na fase 1 da doença, de sintomas leves. Então, hoje, a comunidade acadêmica já discute outras evidências que podem ser utilizadas como recursos, né, para essa pandemia. E aí, a gente está levando hoje essa discussão para a atenção primária, tendo em vista que os médicos já se reuniram com essa Câmara Técnica do Conselho Regional de Medicina e hoje a gente vai rever todo o nosso atendimento da atenção primária na busca de melhoria dessa assistência, né? Então, o nosso cenário muda e a cada mudança também muda a nossa forma de trabalhar, né? O quadro epidemiológico vem aumentando, a gente acredita que a tendência é de aumentar realmente nessas próximas semanas. Então, a gente está buscando recurso de qualquer forma, de qualquer jeito, a todo custo, para melhorar essa assistência e dar uma retaguarda para que os nossos médicos e enfermeiros possam trabalhar de forma mais confortável, mais considerável. Feito isso na atenção primária, também estamos buscando uma melhoria na qualidade da assistência hospitalar. Durante esses 2 meses, né, a gente dividiu o hospital em 2 unidades, o anexo no Centro de Saúde da Família, e com relação à unidade hospitalar, que é o nosso hospital de campanha, o Aloysio Bezerra, nós estamos montando lá 5 leitos de UTI Covid agora. Eu gostaria muito de até o final desse mês já estar com esses leitos habilitados. Nós, semana passada, buscamos uma parceria com a rede EBSER no sentido de nos dar um apoio técnico com relação à instalação desses leitos, tendo em vista que eles têm no quadro dele pessoal, engenheiro clínico, enfim. E aí eles já foram lá, os técnicos da EBSER, analisaram as nossas instalações e
detectaram algumas coisas que nós temos que providenciar. Então, só para vocês terem ideia, um leito de UTI COVID tem que ter, em média, 10 tomadas de energia para instalar os equipamentos por cada cama. Então, requer uma estrutura mínima necessária. E aí nós estamos buscando isso. A gente acredita que o maior dificultador vai ser quanto à questão da COSERN, porque como está chegando outros equipamentos, a nossa capacidade elétrica, a gente não sabe se suporta. Então, para isso, vai precisar trocar o transformador. Pronto. Então, esse é o maior dificultador que a gente está encontrando hoje. Mas nós já estamos com os respiradores, a EBSER vai emprestar para a gente os monitores cardíacos, até a gente conseguir comprar, né? Ficou o compromisso fechado de que eles vão nos emprestar e, paralelo a esse empréstimo, nós estamos licitando. Feito essa licitação, quando a gente comprar, a gente devolve à EBSER os equipamentos dele. Então, a gente está buscando parcerias de todas as formas para viabilizar o mais rápido possível esses leitos de UTI COVID, entendendo que o cenário no Rio Grande do Norte está bem difícil, né? Leitos, hospitais superlotados, tanto na rede pública quanto na rede privada. Então, entendendo esse cenário, a gente está correndo atrás para ver a possibilidade dessa viabilidade de pelo menos esses 5 leitos agora, desses próximos dias. Milena, esses leitos, eles vão, quando estiverem implantados, eles também vão para a regulação, né? Igual são os outros leitos de UTI no Rio Grande do Norte. Exato. Me corrija se eu estiver errado. A vantagem é que, claro, a gente vai ter, e se alguém que está internado no hospital precisar de um leito de UTI, ele já tem um leito ali, supostamente, para transferir ele mais rápido, não é isso? Exato. Agora, esses leitos de UTI COVID, eles vão para regulação, sim. Porém, essa regulação vai ficar restrito a alguns municípios do Trairi. Esse foi o nosso compromisso. Por quê? Porque o maior investimento está sendo do município, né? O hospital, ele hoje é municipalizado. A gente recebe referências de municípios. Então, o que o SUS paga pelo procedimento, ele não supre a demanda. Ou seja, o custeio é muito maior do que o que a gente recebe. Então, para a gente fazer esse investimento, a gente está buscando parceiros para montagem. Mas o que é mais oneroso é o custeio mensal. Um paciente COVID, ele toma, em média, 16 medicamentos por dia. Além desses medicamentos, tem o oxigênio, que é caro, né? O oxigênio é um recurso, eu posso até dizer que é um medicamento também, né? É um gás medicinal que tem um custo alto. E o paciente COVID, ele utiliza muito. A gente está usando em torno de 15 balas de oxigênio por dia. É muita coisa com a demanda que a gente está. A gente abrindo esses leitos, a demanda aumenta muito mais, né? Então, o nosso compromisso é que eles se restringam aos municípios do Trairi. Porém, eu soube hoje que alguns municípios do Trairi não pactuaram com Santa Cruz. E aí nós vamos fazer a nossa reunião com os secretários aqui da região para fechar com eles quem é que vai pactuar com Santa Cruz ou não, né? Mas quando eles forem para a regulação, vão ficar restringidos aos pacientes do Trairi. Pactuar, no caso, falando o português claro, eles não querem entrar com nenhuma contrapartida. Exatamente. E eu fiquei super triste, porque municípios, eu soube hoje, assim, não é formal, né? Mas eu conversando com Tita, que é a diretora do hospital, ela recebeu a informação da USARP, através de Maura, que municípios como Sítio Novo, Jaçanã e Coronel Ezequiel não vão participar dessa pactuação. Enfim, nós demos altas ontem a um paciente com um prognóstico ruim, difícil, de Jaçanã,
que passou mais de 15 dias aqui conosco e foi recuperado pelo Covid. Paciente grave, com prognóstico difícil e foi revertido. Então, parabéns para a nossa assistência, né? Mas, infelizmente, não é todo mundo que reconhece isso. Então, reconhecimento não é para todos. E né? depois, viu, eu menina? Agora, uma coisa eu digo, sabe? O município que não pactuar conosco, nós não temos condições de receber, infelizmente. E aí o município vai ter que dar conta na sua estrutura local. Milena, depois é até um fórum de discussão, acho que um momento não propício para isso, é o que você falou, mas depois a gente tem que abrir uma discussão ampla sobre o recebimento de paciente no Hospital Municipal Aloysio Bezerra. Por quê? Fica a Prefeitura de Santa Cruz sozinha com um ônus e as outras prefeituras não ajudam. É lamentável e inadmissível isso. Se você não quer ajudar, faça a estrutura na sua cidade. Não vai deixar ninguém morrer, claro, jamais. Mas aí você ficar jogando nas costas dos outros é muito fácil para qualquer gestor. Na saúde é muito difícil, porque a gente lida com vidas, né? Como eu falei, fiquei triste hoje quando eu soube que Jaçanã não vai participar. E nós demos uma alta a Jaçanã ontem de um paciente grave. Nós recebemos uma senhora que foi a óbito, infelizmente, semana passada, de São José de Campestre, por uma questão de humanidade. Porque a referência de Campestre é Santo Antônio. E Santo Antônio, o hospital estava de porta fechada, porque não tinha mais aonde colocar. E aí a gente tinha que receber. Então, é complicado. Ô Milena, eu queria que você fizesse, é louvável demais o seu trabalho, o trabalho da Prefeitura de Santa Cruz nessa questão da saúde. Agora o que eu vou perguntar não é nem uma questão só de Santa Cruz, uma questão até de Estado. A gente vê que boa parte das pessoas e do comércio não respeitou os decretos, tá? Isso desde que eles foram publicados, certo? Você acha que faltou uma maior rigidez nos decretos, falta maior rigidez na fiscalização, ou tem alguém que não quer fazer sua parte, fecha os olhos, ou realmente é escasso o número de pessoas para que faça essa fiscalização? É difícil, é um lobby muito complicado por trás. Qual a sua opinião sobre essa situação? Realmente é bem complicado. É complicado até a gente emitir uma opinião. De fato, eu vou dizer o seguinte. Eu acho que todos os decretos, todas as atitudes tomadas pela prefeitura, pela gestão, e aí eu falo municipal e até do governo do estado mesmo, todos os decretos eles foram válidos. Olha, o nosso primeiro decreto de restrição e de suspensão de atendimentos, de fechamentos, como fechamos o Alto de Santa Rita, o Teatro Municipal, enfim, já foi no final de março. E nós tivemos, se eu não me engano, o nosso primeiro caso confirmado, eu acho que por volta de 10 de abril. Eu não estou com esses dados aqui na hora, mas foi mais ou menos isso, 10, 11 de abril. E nós tivemos o primeiro óbito dia 20 de maio. Então, foi muito válido a gente ter feito no primeiro momento essas restrições. Agora, de fato, nós estamos subindo, né, na nossa curva. Não chegamos no platô, não, e não sei quando vamos chegar. Pode ser que a gente suba o mês de junho, julho, agosto, setembro, talvez a gente chegue, né? Então, assim, nós estamos subindo. Os decretos, eles foram emitidos, as pessoas estão sendo informadas diariamente com a publicidade, com os trabalhos,
todas as repartições estão trabalhando essa conscientização do isolamento e do distanciamento, higienização. São as formas mais importantes de prevenção, né? Isso não é uma opinião, isso é dito pelos especialistas, né? Eu só lamento aquelas pessoas que não estão acreditando que o isolamento é a melhor forma de prevenção, não estão acreditando que o vírus mata, porque mata, né? E aí, enquanto está os serviços se organizando de saúde com muita dificuldade, tem pessoas ainda que não estão acreditando. Nós temos também na nossa realidade muitas pessoas que sobrevivem do trabalho informal e do comércio, né? Muito aqui em Santa Cruz, né? Nosso motor econômico, digamos assim, é o trabalho informal, é o comércio, é o serviço público, né? E o turismo alavancando esse comércio informal. E aí há uma preocupação muito grande com relação a essa sobrevivência, uma angústia da população, principalmente dos feirantes, dos ambulantes, enfim, eles receberam um benefício do governo, mas a gente sabe que isso é um paliativo, né? Até quando o governo vai aguentar e manter esses benefícios? Ninguém sabe. O que a gente sabe é que a gente está vivendo uma crise econômica grande e as pessoas elas têm que se conscientizar. E não é por falta de aviso. Todos os gestores, e aí eu não estou falando de partido político nenhum, todos os gestores do governo federal, estadual e municipal vêm fazendo um trabalho de prevenção e de conscientização. Eu acho que as pessoas elas já cansaram de tanto fique em casa, né? Só que elas precisam se conscientizar. A Prefeitura de Santa Cruz, ela não tem condição de sair multando todo mundo que está na rua, não tem condição de sair pegando no braço e mandando para casa, porque a gente tem um leque de serviços que a gente tem que continuar prestando para a população. Então, os serviços eles têm que estar voltados para o Covid, assim como para os serviços de rotina, né? E aí eu coloco de todas as secretarias. Então, as pessoas elas têm que se conscientizar. Elas têm que se conscientizar que esse comércio que está aberto, ele está aberto para atender uma necessidade pontual. Eu posso ir no comércio de roupa, pagar a minha conta e voltar. Eu posso ir no comércio do supermercado ou na farmácia, comprar o produto e voltar para casa. Não é para eu ir passear, ficar escolhendo o produto. A gente não está nesse tempo, né? A gente está no tempo em que a gente está com dinheiro e que não pode sair para comprar ou para gastar para o lazer. Não é época de lazer, é época de se prevenir. Então, a população ela tem que se conscientizar disso para não acontecer o pior. A gente está trabalhando para diminuir o impacto dessa tragédia que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma época de guerra e a gente tem que se conscientizar disso. É uma guerra de sobrevivência e uma guerra socioeconômica e biológica também, né? A gente tem que respeitar o princípio da vida e, ao mesmo tempo, dar sobrevivência a quem precisa. Então, deixem para ir às ruas quem realmente precisa. Deixe para nós que precisamos trabalhar. Quem não precisa sair, fique em casa, né? Então, é esse apelo que eu deixo, porque os órgãos públicos vêm fazendo tudo o que é possível para poder garantir uma assistência melhor para a população. Ô, Milena, queria que você fizesse uma análise sobre a semana, se já dá para fazer, né, uma análise, na verdade, sobre a antecipação dos feriados. Na sua opinião, em um primeiro momento, foi positiva essa mudança? Pode diminuir lá na frente, pelo menos em alguns dias, o ritmo do contágio? A gente espera que os resultados venham agora, né? Dessa antecipação
A gente acredita que foi válido sim, né? A gente teve a adesão aí de alguns comerciantes que mantiveram o comércio fechado, né? E aí vai muito da consciência de cada um. A gente está fazendo a nossa parte. Tudo o que é possível para evitar um constrangimento maior, né? A gente está tentando trabalhar para evitar essa grande crise. Então, a gente acredita que esses dias agora é que a gente vai rever no nosso boletim epidemiológico. A gente faz a análise do boletim semanalmente, né? E aí esse feriadão a gente vai refletir agora, nesse próximo boletim. Eu acredito que na próxima semana eu já posso fazer uma análise mais detalhada do reflexo desse feriadão. Milene, agora, eu queria registrar aqui uma coisa, sabe, Sim. Mike? É que nesse final de semana eu recebi no WhatsApp várias fotos de pessoas que estavam no açude ou em alguns sítios, né? E assim, em grandes farras com 20 pessoas. Eu fiquei muito preocupada, todo mundo sem máscara. Então, o que é que eu lamento? É que são pessoas jovens, que eles são potenciais, pessoas que podem estar com o vírus e transmitir sem estar com sintoma. E aí eu me preocupo quando essas pessoas voltam para casa, quando tem contato com seus familiares. O que a gente vem trabalhando muito isso, mas eu acho que as pessoas elas não estão conscientes ainda do papel de cada um, sabe? E o poder público, ele não dá conta de tudo, né? A responsabilidade, ela é compartilhada. É isso que a gente tem que enfatizar cada vez mais. Mas, enfim. Mas eu espero que próxima semana eu já traga para você o reflexo desse feriadão, que a gente acredita que nessa semana é que ele vai apresentar nos nossos relatórios. Se Deus quiser, Milena, é a ignorância vencendo a boa vontade e o bom senso. Infelizmente, isso me desculpe, não é a Milena que está dizendo não, quem está falando sou eu. Quem faz isso é ignorante. Não é uma pessoa que tem bom senso. Você juntar 20, 30 pessoas, isso é de uma ignorância sem tamanho, sem assim, imensurável. Uma ignorância parecida com o nosso presidente da República, que saiu para comer churrasquinho no meio de centenas e dezenas de pessoas. Para encerrar, menina, desde já, muito obrigado, 30 minutos aqui com a gente. Eu lhe peço até desculpa pelo longo tempo, mas você é muito objetivo e muito clara no que fala e muito explicativo. Então não tem como a pessoa não entender quando você fala e sempre você está aberto às respostas. Então desde já, muito obrigado. Eu só queria saber o seguinte, como é que está a situação lá no hospital hoje, de número de pessoas internadas? Lá no hospital regional hoje, nós estamos com 6 pacientes internados, nenhum em respirador, mas pacientes com comorbidades ou com idade já um pouco mais avançada, idosos, né? A gente está com um paciente de São Bento do Trairi e 5 de Santa Cruz. Como eu falei, ontem tivemos uma alta importante de um paciente com prognóstico ruim de Jaçanã e que, graças a Deus, ele se recuperou, né? E aí nós estamos se reorganizando lá para que a gente possa montar os nossos leitos, a princípio, 5 leitos de UTI Covid. O que será muito importante, com certeza, nessa luta pelo Covid. E quem sabe, se Deus quiser, quando tudo passar, a gente possa pelo menos manter algum desses leitos aqui em nossa cidade, porque a gente sabe que um leito de UTI pode salvar a vida, assim, não instantaneamente, mas com a instantaneidade da transferência para a UTI, a gente sabe que é muito importante. Milena, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por sempre estar à disposição aqui com a gente e até uma próxima, se Deus quiser, com notícias melhores. Se Deus quiser, Marco, estou sempre à disposição para trazer os esclarecimentos que a população merece, estar ciente sempre do que o poder público vem fazendo. A gente precisa manter essa prestação de contas,
né, para a população. Aproveitar a oportunidade de dizer que nós estamos alimentando o portal da transparência com as informações necessárias com relação aos recursos recebidos pelo Covid. Então, também está no portal da transparência, né, a partir do site da Prefeitura, vocês podem consultar. À medida que a gente vai utilizando, a gente está lançando no portal. É bom deixar claro também. Muito obrigado, Milena. Até a próxima. Um abraço e tudo de bom. Tchau, tchau. Pra todos. Essa foi a secretária de Saúde de Santa Cruz, Milena Ferreira, falando sobre os dados da situação do coronavírus aqui em Santa Cruz. Um dado que me deixou estupefato foi dela dizer que as cidades de Jaçanã, Coronel Ezequiel e Sítio Novo não estão querendo entrar na referência, não estão querendo referenciar Santa Cruz para manter os leitos de UTI. Quer dizer, não querem entrar com o recurso para ajudar a cidade de Santa Cruz. O hospital ele não está ajudando Santa Cruz, ele está ajudando os munícipes das cidades deles. Agora é engraçado, quando acontece qualquer coisa, para onde eles mandam? Ambulância ou terapia Santa Cruz. Todos os 3 municípios. Aí na hora de... E vem recurso federal, viu? O recurso federal, Bolsonaro tem os defeitos dele e as besteiras dele, que ele fez durante a pandemia. Mas recurso foi liberado, isso é inegável, ninguém pode negar. Que liberou recurso para as prefeituras e para os governos do estado. Por que não usa parte desse recurso para chegar junto aqui ao município de Santa Cruz para ajudar o povo da sua cidade? Você não está ajudando Santa Cruz, não. Você está ajudando o povo da sua cidade. Quando precisar de um leito de UTI, não entrar na regulação estadual, entra na regulação aqui de Santa Cruz. É lamentável. Depois a gente vai saber, ouvir a palavra desses gestores, que eu não quero acreditar. Eu quero que a informação que chegou a Milena não seja a pessoa ter se equivocado. Porque se um gestor fazer isso, ele quer jogar para cima das prefeituras, de outras prefeituras, do governo do estado, uma coisa que ele pode fazer. Lamentável, viu? Lamentável. Eu espero que isso não seja verdade. Não é que Milena não vai mentir aqui pra gente. Eu espero que eles revejam essa decisão. O prefeito de Jaçanã, um professor. Eu não quero acreditar que ele faça isso, não. Eu não quero acreditar. São 13 horas e 35 minutos, 13h35. Falando em Covid-19, vamos aos números do Rio Grande do Norte, divulgados há poucos instantes pelo governo do estado. O Rio Grande do Norte contabiliza 730 mortes. 730 mortes. 19.910 casos. 20 mil casos no Rio Grande do Norte. É muita coisa para um estado pequeno no Rio Grande do Norte. São 13 horas e 36 minutos, 13h36, não há mais tempo para nada, acabou o nosso programa, estouramos o horário. Eu quero agradecer a você que esteve com a gente pelas redes sociais, pelo nosso DAI 87,9 e também pela internet, pelo santaritafm.com, pelo seu aplicativo de rádio preferido, enfim. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sintonia. Voltaremos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, aqui com o nosso repórter 87 FM. Muito boa tarde, ótimo dia para você, ótima semana, uma semana de tranquilidade, de paz, muita saúde para todo mundo e vamos nos cuidar, viu, gente? Minha máscara tá aqui de lado, eu tirei porque quem estava aqui na rede social tá vendo, minha máscara tá aqui, eu tirei apenas para poder apresentar o programa, tá bom? Boa tarde, ótima semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Repórter 87.